bem? Vamos continuar aquele nosso bate-papo, né, sobre aquela série, os cuidados que devemos ter ao comprar um imóvel, né? Porque quando você se dispõe a comprar um imóvel, existem muitos pontos, né, que você deve observar, né? Nós já temos falado aí em outros vídeos, né, falamos sobre hipoteca, alienação fiduciária, né? E todos esses pontos, né, eles são pontos que de gravame do imóvel, ou seja, são pontos que envolvem o imóvel em uma garantia de alguma dívida, né? A alienação fiduciária mais recente, mas hoje em dia muito utilizada, principalmente quando você vai comprar. Estou fazendo aqui uma recapitulação para entrar no nosso tema de hoje, né? Então, hoje em dia, retomando, hoje em dia ela está em voga, né? Está sendo muito utilizada, principalmente quando você vai comprar um imóvel que você não efetua o pagamento à vista, ou seja, você parcela essa dívida, né? Então, nesse caso, essa instituição financeira, né, o banco que vai estar financiando esse imóvel para você, né, existe aí digamos assim, uma triangulação, né? O banco vai pagar ao vendedor, né? E você vai ficar com uma dívida junto a esse banco, né? E sendo garantida por esse imóvel, né? Então, nesse caso, o imóvel, na alienação fiduciária, ele vai ser propriedade do banco, né? Como já dissemos, é só dar uma olhada no vídeo, né? Se você não assistiu, vale a pena assistir. E vai estar garantida aquela dívida até que você venha a adimplir completamente, ou seja, pagar, terminar, né, esses pagamentos que você tem com o banco. Nesse momento, você vai lá no banco, vai lá no cartório com o documento que o banco lhe fornecer e você vai então passar a propriedade do imóvel para você, tá? Então, isso daí, só recapitulando. Mas tem outro ponto muito importante, né, que recai novamente na questão da matrícula do imóvel, tá? Então, é muito comum, né? No Brasil, nós temos pelo menos metade dos imóveis de forma irregular, né? Imóveis que não estão devidamente registrados no cartório de registro, tá? Essa informação não é minha, não é uma impressão minha, né? É informação dos órgãos oficiais, tá? Então, veja bem, em torno de metade desses imóveis, né, de cada 2 casas, uma está irregular, né? Então, é muito comum que a gente faça a compra desses imóveis, né? Está na nossa cultura, infelizmente, ou felizmente, né? Faça a compra desses imóveis com recibo, né? Sem fazer essas verificações, tá? Que são necessárias, estritamente necessárias, tá? Então, na compra do imóvel com recibo, sem você verificar a matrícula, né, você corre riscos, né, de você estar comprando uma coisa que não está devidamente lá na matrícula, né? Esse foi um tema que eu disse que ia falar sobre ele, né? E isso é um ponto interessante. Por quê? Porque se você está comprando um imóvel que a obra não está devidamente regularizada lá junto à matrícula, né, isso implica que você vai precisar regularizar, tá? Então você tem alguns passos que você precisa dar para regularizar esse imóvel, né? Primeira coisa, você vai ter que, junto ao município, você vai ter que fazer a regularização da obra, né?
no caso, obra antiga, né? Obra, você vai ter alguns passos que você vai ter que dar, né? E aí isso é interessante que seja verificado junto ao município, né? Ou seja, vai ter que verificar no município como é que é a questão da legislação desse município para você fazer isso. Mas, de forma geral, né? Assim, como regra geral, você vai precisar, né? Vai precisar ter a planta, né? Com a RT, né? De um responsável técnico ali habilitado para isso, né? Para junto à prefeitura você fazer essa regularização, para só depois disso você levar então para o cartório de registro de imóveis, né? Junto com o requerimento, né, de regularização dessa sua obra. Ou seja, você vai ter custos para isso, né? Você tem um procedimento para seguir, você tem custos no município, você tem custos com um profissional, com um engenheiro, você tem custos com advogado, você tem custos no cartório de registro, né? Então é imprescindível, né, que você verifique isso antes, tá? Você verifique, vê se o que está lá realmente é o que você está comprando, é o que existe fisicamente, existe de fato, né? Então é bater a realidade com o documental, né? Ou seja, seria, em outras palavras, seria o real com o teórico lá do cartório de registro, né? Então isso tem que corresponder. Caso contrário, você vai terminar tendo aí esses passos aí para dar e esses problemas que falamos aqui, né? E outros problemas também que você pode ter pela falta dessa verificação, né? Se você compra com o recibo, se você não verifica como é que está essa situação, né, você pode estar comprando de uma pessoa que não é necessariamente o proprietário do imóvel, né? Então isso pode lhe trazer muitos problemas, né? Imagine se você está comprando e esse imóvel, o proprietário real do imóvel, ou seja, o que está lá no registro, né? Imagina que ele falece, que ele faleceu, né? E você comprou de alguém, chega lá no cartório, é uma terceira pessoa que está como proprietário desse imóvel e essa terceira pessoa faleceu, ou seja, tem um processo de inventário. Imagina a dor de cabeça que isso vai lhe causar, tá? Então, a matrícula, essa verificação da matrícula é o primeiro passo, né? É o passo que eu diria inicial desse seu processo nessa verificação, tá? No caso de imóvel urbano, basicamente, a maioria dos problemas que você pode encontrar na compra do imóvel, a maioria desses problemas vai ser resolvida com essa sua verificação, né? No momento em que você faz essa verificação, você já identifica ali a grande maioria dos problemas que você pode vir a enfrentar, tá? Fora isso, tem a regularidade dos tributos, né? Tributo municipal, no caso do imóvel urbano do IPTU, né? Que também é um outro ponto interessante, tá? Que você tem que verificar, tá? No caso de imóvel rural, é o que nós vamos ver em um próximo vídeo, né? Você tem outros documentos também de grande importância, né? Que nós vamos então sintetizar, né? Para tornar esse seu processo, né? Tornar essa sua compra um pouco mais fácil, tá bom? Então, eu peço que você preste atenção nessas nossas dicas, nessas nossas chamadas de atenção, né? Para que você não tenha que depois, futuramente, enfrentar dificuldades maiores, tá bom? Então é isso. Você, por favor,
compartilhe essa informação para pessoas que podem estar precisando dessa informação, tá? E continue aí nos acompanhando. Um abraço e até a próxima.